Então, como a gente viu até aqui, a UERJ ela fez uma opção por matemática social comparada aos anos anteriores, né? Em 2017, ela cobrou na prova de redação Dom Casmurro, matemática tipicamente machadiana, é uma universidade, né, que está no Rio de Janeiro. Então, Machado de Assis, por ser um autor carioca, tem tudo a ver, né, com o panorama aí da cidade do Rio de Janeiro, a formação histórica do Rio de Janeiro e as questões do Rio de Janeiro enquanto cidade capital. Ano passado ela cobrou o Rubem Fonseca, que também é um autor, uma literatura urbana, né, uma literatura que fala sobre violência, questões urbanas. E esse ano ela vem com uma forte preocupação social, para além do Graciliano Ramos, do Vidas Secas. Nós tivemos nas fases anteriores, né, o Gota d'Água, que é um livro escrito durante a ditadura militar, é uma peça-livro, né, e que já vai dialogar com essas questões. E agora ela escolhe talvez o livro com uma temática mais social, né, e uma temática social aparentemente distante do Rio de Janeiro, né, porque ela vai se passar no sertão e vai tratar do sertanejo. Então nós vamos sair um pouco do universo urbano, onde a UERJ se situa, para irmos para o universo do sertanejo. Para quem vai fazer a prova específica de literatura e língua portuguesa, vai cair um Mia Couto, né? Então é um livro também muito com uma temática social muito forte, que vai falar praticamente do processo de descolonização, pós-colonização de Moçambique, né? Que também foi colonizado pelos portugueses, como nós, brasileiros. Então, esse é um vestibular bem social. É, então, a gente chega a que conclusões aqui, né? Na redação de vocês, as teses que vocês vão apresentar, né? Tese 1 e tese 2, lembrando que toda redação ela tem que ter no mínimo 4 parágrafos, um de introdução, 2 teses e uma conclusão, né? Esse é o formato clássico de uma boa dissertação. E as teses de vocês, os argumentos de vocês, têm que tangenciar a questão social. Esse livro não é escolhido à toa, né? Então, por que ele não é escolhido à toa? Porque apesar do Fabiano, da sua família, né, da Sinha Vitória, dos dois meninos, da baleia, da cachorrinha, né, que a gente se apaixona na leitura, a grande questão do livro não são as biografias, né, certo? Porque, inclusive, os meninos da família eles não têm nem nome, né? Então, assim, os personagens, eles são o menos importante. A questão social a ser denunciada é que é importante. A questão histórica é que é importante. Então, nós vamos tentar trabalhar aqui com essas teses que, na verdade, né, os personagens, eles não são biografias, eles são tipos, né? Coletivização, né? Quase que não sai aqui, dos personagens, a fim de apresentar um amplo painel humano, né? O painel do sertanejo e da vida do sertanejo, né? Então, os problemas individuais tornam-se problemas coletivos. O problema do sertanejo é um problema nosso, é um problema da história, da historiografia brasileira, da trajetória brasileira de exclusão, de precarização do trabalho, né, e de concentração fundiária, que marca a história do Brasil, a nossa trajetória enquanto país, certo? O Graciliano Ramos ele vai estabelecer aí relações entre a literatura e a realidade, né? Então ele entende que a função da literatura é uma função social, certo? Os homens ali dos personagens que nós temos nesse universo que é fictício, eles são extremamente reais, né? Então é uma ficção extremamente realista, né? Até porque ela visa expor a realidade e tem um compromisso de denunciar essas questões, né? A questão da denúncia ela é muito forte em Graciliano Ramos, como nós já vimos anteriormente, no vídeo anterior, que nós fazemos aqui uma comparação, né, com o livro dos Sertões do Euclides da Cunha. Ok? Bom, o que nós temos de importante sobre essa caracterização de sertão? Eu acho que esse vídeo aqui ele é fundamental para
para que vocês possam pensar nas teses de vocês, que vocês vão apresentar na redação, correto? Eu vou dar dicas depois sobre introdução, conclusão de redação, mas eu quero me focar, né, me centralizar aqui nesse vídeo, sobretudo nas teses, né, nos argumentos. Bom, nós temos ali no sertão, né, uma região do Brasil, uma região do interior do Brasil, que é completamente diferente do litoral brasileiro, certo? De pessoas que são historicamente deixadas de lado, né? Esse Brasil que não se projeta para o mundo. O Brasil que se projeta para o mundo é sempre o Brasil do litoral e das cidades. Então é a história desses esquecidos, né? Desse povo marginalizado, né? E eles vivem numa região que foi a primeira região de colonização do Brasil, que é o Nordeste brasileiro. Correto? Os ciclos produtivos brasileiros, né? Eu sei que isso na historiografia está um pouco superado, né? Mas pensar em ciclo, mas isso ajuda bastante na interpretação do Vidas Secas e, sobretudo, da nossa interpretação do que é o sertão, correto? Essa região, né? Então, é ali nessa região, no Nordeste brasileiro, que a colonização começa. E nós temos ali o segundo ciclo produtivo, né? A gente está pensando aqui numa ideia de sistema mundo, né? Nós temos uma metrópole, Portugal, né? Que coloniza o Brasil, certo? Tem um projeto de colonização do Brasil e que esse projeto se baseia o quê? Na ideia de plantation. Eu gosto muito dessa ideia de plantation, né? Porque ela faz um tripé para a gente entender a realidade social que o Fabiano e sua família estão inseridos quase 4 séculos depois, né? Mas eles estão inseridos, então, nesse sistema de plantation. O que é a plantation? A plantation é um sistema, tá? Dentro do capitalismo monopolista, comercial, no qual a metrópole insere na colônia um planejamento de colonização que se baseia num tripé. Que tripé é esse? Correto? Número 1, concentração fundiária. Terra no Brasil é poder, até hoje. Uma das bancadas mais fortes, não é isso? Na Câmara dos Deputados. No Senado é a bancada do quê? A bancada do boi, a elite agrária brasileira. Então, a concentração fundiária, os latifúndios, né? Ele é importante para o tripé, né? Da plantation, correto? Outra parte desse tripé, a escravidão, a mão de obra escrava. A mão de obra escrava, ela deixa resquícios na nossa história até hoje. A questão da escravidão, ela não foi superada, ela é atualizada no racismo estrutural brasileiro, né? Trouxe até aqui para vocês esse livro aqui do Gessé de Souza, que é A Elite do Atraso, né? Que ele levanta a questão da escravidão não como uma coisa que passou, que está no passado, até porque em termos de tempo histórico, a escravidão no Brasil acabou há 131 anos, é muito pouco tempo, né? Então ela deixa marcas na sociedade brasileira. E a principal marca é a exclusão da maior parte da população, sobretudo a população que veio de África, ou então a população do interior do Brasil, que tem seus trabalhos precarizados, que é o caso típico do nosso Fabiano aqui, da sua família, né? Ele acha uma fazenda, né? Começa a cuidar daquela fazenda, aí aparece uma chuvazinha, ele consegue plantar, ele consegue, né, agrupar os animais, aí chega o dono, né? Porque os donos da terra, eles fogem durante a seca, né? Mas a terra tem dono. Correto? Essa terra ela está concentrada na mão de uma elite agrária, que aparece em todos os momentos aqui do livro, né? O Fabiano ele é enganado, né? A matemática do salário dele nunca está correta, né? Ele, quando termina o mês, ele deve mais do que tem a receber, né? Então ele tem uma vida de escravizado, né? É um trabalho totalmente precarizado, certo? Então ele fica totalmente dependente do patrão, do dono, né, da terra, dessa elite que já
nos anos 40, né, já é uma elite decadente. A questão do Nordeste, a decadência do Nordeste, né, já ocorre desde o século XVIII. Né? Economicamente, o Nordeste começa a decair, né, a partir do século XVIII, e com a descoberta do ouro no Sudeste, o centro, né, centro dinâmico da economia da colônia Brasil passa a ser o Sudeste. A capital é transferida da Bahia, né, de Salvador para o Rio de Janeiro, e até hoje o Sudeste concentra a maior parte das riquezas do Brasil. É o motor aí produtivo do nosso capitalismo predatório brasileiro. Bom, voltando a falar do tripé, então nós temos concentração fundiária, mão de obra escrava, e temos, fechando esse tripé aí da plantation, certo? Uma economia voltada para quê? Para exportação, sempre voltada para fora, né? Até porque tem uma metrópole ali que está sugando, né, essa colônia, correto? Então, olha o cenário que nós temos aí inseridos, né, os nossos personagens. O sertão brasileiro. Esse sertão que passa por um processo até hoje que os geógrafos vão chamar de desertificação. Mas por que houve esse processo de desertificação? Não é uma questão só natural, é a natureza, né, que fez o sertão sempre foi assim. Não, são fatores humanos de depredação do solo, mau uso dos recursos, né, sistemática, né, produção voltada para o exterior, né? A nossa Mata Atlântica acabou completamente, né? É justamente nessa região da Mata Atlântica que se inseriram os sistemas produtivos aí, monocultores, que vigoraram no Brasil. Então, o fator humano de desgaste desse ambiente, né, provoca essa questão aí das secas. Então, o que eu estou querendo mostrar com isso tudo? Né? Na verdade, Fabiano e sua família, eles são vítimas de um Brasil que existe ali há 4 séculos. Né? De um sistema de precarização do trabalho, de precarização da vida do sertanejo que existe há muito tempo, né? Que existe desde que a gente constitui a história dessa entidade aí que nós chamamos, né, que em algum momento foi chamada de Brasil e que passa a ser aí uma nação. Então, não é um cenário que existe ali naturalmente, que os personagens, né, estão ali sujeitos àquilo naturalmente. Não, é uma construção histórica. E é uma construção, né, que se baseia no quê? Né? Se baseia numa concentração fundiária de uma elite que temos ali, mesmo que seja uma elite nordestina decadente, mas ela, né, sobrevive da exploração, da precarização do trabalho do sertanejo e da falta, né, de terra para ele, certo? Que ela concentra toda a terra, né? E essas relações, né, vão se construindo historicamente através desses micropoderes e desses macropoderes também. Até porque essa elite, né, baseada nesse sistema ali de coronelismo, né, nesse sistema de mandatarismo, né, ela vai ser forte até hoje. Né? As famosas, tradicionais famílias nordestinas, né, inclusive que já tiveram na presidência do Brasil, né, nas figuras de José Sarney, Collor de Mello, né? Então são famílias super mega tradicionais dentro do Nordeste, né? E que vivem da posse, da concentração fundiária, e da exploração e da precarização do trabalho do nordestino e dos sertanejos, certo? Bom, então vamos lá. Esse livro, o Vidas Secas, né, ele é o primeiro livro do Graciliano Ramos que é totalmente em terceira pessoa, né, porque ele busca maior objetividade, certo? Os capítulos são relativamente independentes, cada um apresenta um ritmo próprio, né? O romance surge a partir de um conto que se transformaria no capítulo Baleia. Ele escreve um conto primeiro sobre a cachorrinha, né, e depois esse conto vem a virar o romance Vidas Secas, né? E conta aí a odisseia dos retirantes, né? Começando com a mudança e termina com a fuga. Eles estão
permanentemente em movimento, permanentemente tentando fugir da seca, daquela vida hostil e daquele ambiente hostil, né, que os transformam também. Então tem uma relação ali de mutualismo entre ambiente e pessoa, né, e ser humano, né, que ele é coisificado em todo momento, ele é bichificado, né? Essa questão dos bichos eu falei no vídeo anterior. Então, esse ambiente, ele é massacrante, né? É uma vida seca. Os nossos personagens vão ter problema de linguagem, eles não conseguem falar, né? A linguagem é uma das atividades antropologicamente, né, mais humanas, correto? Então, nossos personagens não vão falar. Tem um capítulo aqui, que se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que é o do menino mais novo. Eu acho que é esse sim. É o menino mais novo, né? Ele vê e ele admira o pai, Fabiano, em cima de uma égua, né? E ele quer ser que nem o pai. E ele tenta expressar para a baleia, a cachorrinha, né? O que ele quer ser, né? Quando ele crescer, né? E o que vai acontecer? Ele não vai ter linguagem, ele não vai saber como se expressar, né? Porque o pai é um personagem embrutecido, né? A mãe que faz as relações ali matemáticas, né? Nós vamos falar depois especificamente desses personagens todos, né? E o pai, como ele não fala, né? Como ele fala pouco, né? Então é muito complicado, né? Essa ausência da linguagem, né? Uma das coisas mais humanas, né, que nós temos, né? Olha a caracterização aqui que nós temos do próprio Fabiano, no capítulo 2. Ó. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos, mas como vivia em terra alheia, ou seja, a terra nunca é dele, né? Cuidava de animais alheios, descobria-se, encobria-se na presença dos homens e julgava-se cabra. Então, assim, quando ele estava na presença de outros homens, né, o Fabiano é a família. Quando eles chegam nos vilarejos, nas cidades, eles se sentem mal, né? Porque eles estão acostumados a viver com os animais, né? Então, esse homem embrutecido, né? Esse homem sem linguagem, né? Olha outra caracterização aqui do Fabiano, né? Os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele e falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro entendia. Então o cavalo entendia ele, certo? Ele falava gutural, com sons animais, né? Não sons humanos, não havia produção de linguagem. Então, é uma síntese, né, do Fabiano, da sua família, com o universo dos animais, né? Os animais entendiam. A própria baleia, em muitos dos capítulos, ela é a protagonista, né? Ela é mais humana que os humanos, que a família, né? Ela é mais racional do que a família, né? Nesse sentido. Então, olha que questão aí interessante, né? Então, o que a gente fez, né? Que a gente vai pensar aqui nesse vídeo especificamente, na tese de vocês, na apresentação da tese, né? Nós temos esse espaço físico que é indeterminado, né? Que é uma característica universal, certo? Da experiência da seca no sertão. A simbiose entre a paisagem hostil e a vida humana miserável, que produz as vidas secas, as vidas tanto dos animais, quanto da vegetação, da flora local, quanto humana é seca, é marcada pela seca, né? Um neonaturalismo aí, né? Uma influência do meio sobre o homem que o habita, e um espaço totalmente hostil, um homem animalizado. Então essa são as nossas teses de hoje, né? Então nós temos no Brasil ali, a nossa história produziu no sertão concentração fundiária, né? Terras que são concentradas por uma elite agrária, exploração do trabalho, precarização do sertanejo, né? Tem uma maioria de trabalhadores sem terra,
sem condição nenhuma, né, que tem que se submeter a qualquer trabalho. É a vida do Fabiano, ele vai se submetendo a qualquer tipo de trabalho, a qualquer tipo de mando, correto? E, né, uma economia voltada somente para os interesses dessa elite fundiária, correto? Então, essa é a nossa tese inicial. Duas dicas rápidas aqui. Uma introdução. A gente vai depois trabalhar paulatinamente com cada parte da redação, né? A sua introdução, ela deve introduzir, como o nome diz, apresentar a temática. Então, a UERJ certamente vai pedir uma questão social, então você vai apresentar a questão social e fazer as ligações com Vidas Secas, com Graciliano Ramos. Lembre-se do que eu sempre falo para vocês em sala de aula, né? A banca espera, na introdução, um autoelogio, né? Você vai dizer que o livro é o quê? Ele é importante, né? Ele é representativo, né? Ele trata de uma questão que é vital para se discutir a história do Brasil. Ninguém vai ser louco, né, de escrever uma redação para a UERJ e vai dizer que achou o livro péssimo e que ele não serve para refletir o Brasil, nem a questão social brasileira, né? Então, a banca, né, ela espera nessa introdução um autoelogio da escolha que ela fez, né? E vocês vão fazer, né? Ah, essa questão, vocês vão dizer lá, a questão da discussão da concentração fundiária, da vida do sertanejo difícil, da realidade social brasileira, trazida pelo Graciliano Ramos em, abra aspas, né, Vidas Secas, é fundamental, é vital para se entender a história do Brasil, né? Já vou dar essas dicas aí, esses spoilers aí de como funciona a banca, né? Até porque eu fui aluno da UERJ, né? Eu conheço os professores da UERJ, né? Eu também sou professor universitário, então a gente se conhece e a gente conhece o que já vai ser cobrado, né? Não vai ser nada estranho, né? Vocês chegarem aqui depois, futuramente, e falar, tá vendo? O professor André acertou. É natural, não é acertar, né? É trabalhar com um cenário que a gente está ali, que é palpável. A gente conhece a banca e a gente conhece as questões que ela vai explorar. Bom, gente, eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, né? Mas essas questões, né, são fundamentais para a discussão do livro. Continuaremos com essas discussões, tá? Levem os vídeos, passem os vídeos para as pessoas, tragam questões, dúvidas, tá? E que vocês precisarem, estamos aqui. Dê joinha para que a gente possa aí divulgar o canal, tá? Grande abraço!